fato inédito do que está acontecendo hoje no Brasil, eu acho difícil a gente não, entre as entrelinhas, a gente fazer uma discussão sobre isso. Então, Renato Ribeiro, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Ceará e nas mídias sociais, eu queria lhe dar as boas-vindas e já em nome do MOVA-se, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, agradecer a sua participação e a sua disponibilidade em nos ajudar nessa parte de mídia e comunicação e contribuir também aqui com o nosso debate político também. Mas eu passo a palavra para você. Daqui a instante, o Helder Molina pediu aí uns 5 minutos em que ele está terminando uma aula para entrar e a gente vai começar e durante a sua falação, se Deus quiser, o professor Helder Molina entra e a gente continua aqui o nosso bate-papo. Renato, seja bem-vindo e muito obrigado por nos atender. A palavra está com você. Você tem aí uns 20 minutos, 30 minutos para fazer a sua explanação e depois a gente abrir um debate aqui com os convidados. Renato, falhou a internet, Renato? Está tendo problema na internet. Aqui a conexão, um instante. Alô, oi? Alô. Você ouviu o que eu falei? Ouvi até eu apresentar. Vocês estavam ouvindo? Eu quero lhe agradecer, agora estamos. Eu quero só, já repetindo novamente, agradecer a sua disponibilidade de contribuir conosco nessa formação e nesse debate de comunicação e mídia, nesse dia inédito da história do Brasil, que é a condenação, a suspeição de Moro e o reconhecimento da inocência do Lula, o cancelamento de todos a vaza-jato que aconteceu. Mas você está com a palavra aí. Vocês, deixa eu trocar. Estão ouvindo? Certo. Sim. Deixa eu pegar. Eu acho que o problema é que está no meu fone aqui. Deixa eu trocar o fone. Não, aqui. Outro. Vamos lá. Pronto. Estou ouvindo, né? Agora. Tá ok, pode continuar. Sim. Pronto, ó. Meu nome é Renato Ribeiro, eu sou mestre, né, pela Universidade Federal do Ceará, mas eu tenho uma atuação profissional de muitos anos em comunicação com publicidade e muito em comunicação política e campanhas políticas, não muito aqui no Ceará. A última campanha que eu fiz aqui no Ceará foi em 2004, a da Luiziane. Depois, todas as campanhas eu fiz fora, eu fiz várias campanhas no Pará, sempre de governador ou de prefeito. Eu nunca fiz campanha proporcional, não, só campanhas majoritárias. E fiz no Pará, fiz no Maranhão, fiz São Paulo, aqui a gente sempre que eu não faço. E depois resolvi fazer um mestrado para discutir essas campanhas. Na eleição de 2018, assim, isso eu faço campanha há mais de 20 anos. E na eleição de 2018 surgiu uma coisa que foi assim, depois da eleição de 2018, aliás, durante a eleição de 2018, eu cheguei assim, pensei, rapaz, não entendo mais de nada não, porque mudou, assim, meio que quase por completo, os paradigmas da comunicação que a maioria das pessoas estava acostumada. Na campanha política, você trabalhava muito a questão da televisão, apesar do avanço da penetração da internet, mas até 2016 era uma coisa muito distante isso. A grande parte das campanhas, a televisão influenciava muito no resultado das campanhas. Tanto que os partidos tinham aquela coisa, né, das coligações imensas, até que tinha nada a ver com nada, eu juntava o PCdoB com o PFL, mas eram coligações imensas para conseguir
a hegemonia do espaço na TV. Em 2018, o Alckmin fez uma coligação gigantesca, que acho que quase a metade do tempo do horário eleitoral era do Alckmin, e terminou com a votação pífia. Pois bem, aí isso daí chama atenção para algo que já existia, que era a comunicação dessa extrema-direita, que, depois, com a eleição do Bolsonaro, a maioria das pessoas começou a ficar mais atenta para isso, porque lógico que a gente sabia que existia, todo mundo via, mas até acho que já no começo do primeiro turno, até antes da facada, muita gente ainda não dava muita importância para o Bolsonaro e nem para esses grupos, para esse movimento de extrema-direita. Tem gente que dizia, não, são doidos, isso daí não chega nem, não vai ter nem 5% dos votos, são os malucos só que apoiam ele. E o que a gente viu, né, o que a gente está vendo, esses malucos estão destruindo o país. Então, aqui eu fiz uma apresentação aqui sobre, voltado mais, porque a gente tem que tentar entender que é uma coisa difícil, eu não entendo, não sei, não entendo nada completamente, só busco entender essa comunicação, essa transformação da comunicação que aconteceu, que já estava acontecendo, mas teve esse marco na eleição do Bolsonaro. Primeiro, vou falar aqui, obviamente, é uma coisa muito assim do que eu pesquiso, da minha opinião, e não é lógico que não é uma verdade absoluta. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para ver se dá certo. Vocês têm que me deixar. Eu vou te colocar aqui, só um minuto. Pronto, Helder. Para liberar compartilhamento de tela. Vamos lá, estamos aqui. O Renato já começou, Helder. Ele vai compartilhar uma tela aí sobre um estudo que ele fez para apresentar. Um abraço a todo mundo aí, vamos em frente. Estava dando aula, saí agora. Pronto. Está aparecendo a minha tela? Pronto, está aparecendo. Abraço, Renato. Abrindo. Abraço aí, Renato. Tudo bom? Tudo bom? Pronto, Renato, abriu. Pronto. Para começar, eu tenho aqui um leve panorama da internet no Brasil, para a gente compreender algumas coisas. A gente vê aí aqui o crescimento do uso da internet no Brasil, principalmente pelo telefone. Enquanto os dados que tem são de 2018, que são os dados da FENAD, é o último stage das questões de internet, do IBGE. Né? Bom, enquanto a banda larga fixa residencial tem 61 milhões de ligações, a internet pelo celular são 129 milhões. Então, a maioria dos acessos que acontecem na internet no Brasil, não há quase a inclusão, mais de 90% das pessoas têm internet, mas o acesso acontece pelo celular. E, aqui, 88%, aqui são respostas, o lugar que mais acessa a internet, 88% é pelo celular. O computador é 6%. Não que não acesse pelo computador, mas o meio mais utilizado é o celular. A pessoa está o dia todo ligado no celular.
Aí, essa questão da maioria das pessoas acessar a internet pelo celular, nós temos uma questão disso daí. Porque que internet é essa? A internet do celular, ela tem várias limitações para a maioria das pessoas. E 56% mais 25% são planos de controle ou plano pré-pago. O que é que significa esses planos? São planos que a pessoa não tem, não há liberdade de navegação. Esses planos somente são liberados o quê? WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, alguns aplicativos de navegação liberada. O restante, por exemplo, pesquisa no Google, as pessoas não conseguem fazer. Porque quando termina a cota a franquia de dados delas, elas não conseguem acessar um jornal, não conseguem nada. Pesquisar no Google, se coloca, recebe no WhatsApp, a cloroquina salvou 150 mil pessoas em Israel. Tem lá, porque um vídeo no YouTube dizendo isso. Ela não tem como não ver que isso daí é uma mentira, porque ela não tem como pesquisar. Isso é um grande mal da internet. É meio ilusório que as pessoas têm acesso completo à internet. E a maioria ainda não tem, porque a maioria acessa pelo celular e acessa por planos pré-pagos ou planos de controle, que só tem alguns aplicativos liberados. Isso é um problema que nós temos. Aqui, ó. Isso aqui foi uma pesquisa que eu conduzi em Manaus em 2019, setembro de 2019, alguns meses antes de começar a pandemia. Então, se você aqui em Manaus, porque as pesquisas de perfil de rede social mais utilizadas pelo que a gente usa nas agências de mídia, pelo acesso IP. Aí dá um negócio meio distorcido, porque aí fica. Não pergunto direto para a pessoa, pelas estatísticas de acesso IP, dá umas coisas meio malucas, meio maluco. Mas não, em Manaus, você tem uma pesquisa com questionário com pessoas face-to-face, fazendo as perguntas como uma pesquisa tradicional. 97% tem WhatsApp, e aqui, logicamente, são respostas múltiplas. O WhatsApp é uma coisa praticamente universal hoje para quem acessa a internet. Facebook também tem muito, Instagram, aí assim, YouTube, tem muito Twitter, apenas 17%, e assim por diante. Mas o legal disso daqui é a gente ver como o alcance da penetração do WhatsApp é uma coisa absurda. E aqui também, nessa pesquisa, o que é que as pessoas fazem na internet, né? E aí, acessa as redes sociais, o que é mais feito na internet, assiste vídeos no YouTube, aí assiste filmes e séries, aqui, esse grande aumento do Netflix, principalmente, que está acontecendo. Aí tem essa questão dessa internet que é vendido como não, a maioria das pessoas tem acesso à internet, com o celular, com a banda larga, porque tem, mas essa internet que eles acessam é muito limitada. E esses limites, eles favorecem a própria propagação das fake news. Agora, como funcionaria a lógica da comunicação com a internet, com essa migração maior, com esse aumento, ampliação da comunicação via internet? Aí houve uma virada de chave no paradigma da comunicação. Quando a gente fazia nas agências, na publicidade, e mesmo em campanhas políticas. Geralmente, você dividia os públicos por classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Isso é uma coisa usada desde a década de... assim, na publicidade, essa segmentação já desde a década de 50, que foi usada. E só que já tem um pequeno problema. Quando você divide em classe A, B, C, D, E, somente isso, que era possível antes, faz pesquisa e tal.
tem essa diferença. Por exemplo, eu posso ser classe B, trabalhar com comunicação, eu posso ter um vizinho aqui, no mesmo prédio, também é classe B, também tem a mesma idade, trabalha com comunicação, nós podemos ser completamente diferentes na questão de nossos gostos, nosso posicionamento político. O cara pode ser doido por carro, eu detesto carro, por exemplo. E essa divisão de A, B, C, D e E, com a internet, que possibilita uma segmentação maior e mais direcionada, a publicidade viu, opa, isso daí nós estamos vacinando disso daí. Em vez de fazer isso daí, com a internet eu posso colocar o anúncio do carro que eu vou lançar aqui, eu posso mostrar esse anúncio só para quem tem interesse por carro. Não precisa mostrar, gastar dinheiro à toa, mostrando para o cara que anda de bicicleta, que odeia carro e ele não quer isso. Essa lógica, esse paradigma de comunicação está sendo usada cada vez mais ou menos com mais força nos últimos 10 anos e está se sofisticando cada vez mais. Aquela coisa, né? Que você pesquisa uma coisa no Google, às vezes até você fala e começa a aparecer anúncio para você direto sobre aquilo. Você está lendo aqui a Folha de São Paulo e aparece um anúncio. Se você pesquisar comida de cachorro, aparece aqui comida de cachorro. Agora, uma certa sofisticação maior, que parece até uma matéria paga. Comida natural para cachorro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, essa segmentação na política no Brasil não tinha sido muito usada até uns 4, na eleição do Trump, um pouco antes. Tiveram algumas eleições na Índia que usaram, mas não era uma coisa que se usava muito. E aqui no Brasil, principalmente, não se usava em comunicação política porque era proibido. Você não pagar era proibido pagar para Facebook, pagar para rede social. Era tudo, tinha que ser orgânico e não dá para fazer isso. Aqui só um exemplo que dá para fazer de microsegmentação no Facebook e no Instagram. Eu posso determinar se a pessoa mudou de casa recentemente, se noivou. Tem muitos detalhes que dá para você cruzar e para atingir o público que você quer. Então, na campanha do Trump, foi usada muito esse tipo de ferramenta na campanha. Ao invés de falar para americanos e americanas, ele fazia como? A campanha dele fez como? Rapaz, tem um povo lá numa cidade, lá no interior do Texas, que está puta, porque tinha uma fábrica lá, a fábrica fechou, se transferiu para o México e lá teve 2.000 empregos, 2.000 pessoas foram demitidas. O povo está puto com isso. Então, o que é que ele faz? Eles fizeram um exemplo assim, bem exagerado, mas eles fizeram quase isso mesmo. Fizeram uma publicação no Facebook, dizendo: sua fábrica de volta, não sei o que, se você aí da cidade tal, sua fábrica de Trump vai trazer sua fábrica de volta, os imigrantes tomaram seus empregos, os mexicanos, não sei o que, não sei o quê. E publicava isso. Só que ele publicava, se colocar essa questão de, por exemplo, os mexicanos estão tomando seus empregos, se publicasse isso de forma pública no perfil dele, aí ia ter uma confusão monstra, os jornais iam dizer que, olha aqui a campanha dele está fazendo. Então, no Facebook tem uma ferramenta chamada Dark Post, que você pode publicar uma coisa que não aparece na sua página. Ela só vai aparecer para o público que você determina. Então, ele poderia fazer um discurso de ódio contra mexicanos e não aparecer nada disso na página dele. Só ia aparecer para aquelas pessoas que tinham um perfil que estavam putas com o mexicano. Eles perderam emprego na cidade tal, porque a fábrica se transferiu para o México. Né? E assim por diante. Ele começou a fazer conteúdos machistas, conteúdos pegando determinados públicos, criando essa rede meio de ódio, mas esses conteúdos não apareciam na página dele normal. Tudo com essas ferramentas que são possíveis, que foram criadas inicialmente para propaganda de produtos. A campanha do Bolsonaro foi diferente. Eles não usaram, pelo menos no perfil oficial dele, pode ter usado em outros perfis, que aí é muito complicado saber, mas eu acho que nem tanto.
não usou essas ferramentas de Facebook e de Instagram. O que ele usou muito foi o WhatsApp. E também canais, uma rede de canais de extrema-direita no YouTube. Bom, e essa questão do WhatsApp. Aí tem aquela na CPI das fake news, ficava dizendo, teve disparo em massa, foram feitos disparos em massa, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, mais ou menos. Não é assim que funciona. Esse negócio de disparo em massa é uma coisa muito antiga. Eu me lembro da campanha que eu era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, em 96, até a campanha do Juraci Faz. Aí, isso daí, na época, chegou a empresa lá e vendeu um bocado de ligação telefônica, e ficar ligando para casa em casa, você podia botar, vamos ligar só para o bairro tal, vamos ligar para a rua tal, falando, botando a gravação. Aí depois, em outras eleições, em 2000 e pouco, tinha disparo em massa de SMS. Todo mundo já deve ter recebido e visto isso. Esse negócio de dizer que teve disparo em massa de fake news, não foi bem assim. Porque eu acho que ninguém aqui recebeu, na eleição de 2018, o seu celular do nada. Assim, vocês estão aqui no meu celular, acho que ninguém aqui recebeu no WhatsApp assim, uma fake news bolsonarista do nada, assim, de ninguém que você conheça, como se fosse um disparo aleatório. O que eles fizeram foi, na verdade, usar aquela estratégia de comunicação que a gente falou, de segmentar o público. Por exemplo, no segundo turno foram feitos, no segundo turno de 2018, foram feitos alguns núcleos de comunicação, o pessoal foi uma comunicação voluntária, quase situação de quase desespero, para entrar na campanha do Haddad. Foi feito um aqui, foi montada uma estrutura, o PT montou uma estrutura, com o apoio do Camilo, daí uma estrutura física, não sei o quê, a agência que eu trabalho não me deu, eu pedi férias, eles não vá, está liberado, deu equipamento, foi assim. Isso aconteceu em algumas cidades, aconteceu aqui em Brasília, São Paulo já tinha campanha, acho que em Minas, e foram feitos esses núcleos, então a gente tinha acesso a algumas informações. Isso daqui foi, só para dar um exemplo, como foi essa questão, que não foi bem disparo em massa, foi uma coisa mais cirúrgica. Isso daqui, do sábado, antes da eleição, do segundo turno, aí comecei a ver essa questão de, relacionada com a Haddad, tinha essa busca no Google, Haddad na Macumba. Eu, que porra é essa? Haddad na Macumba. E aí eu fui me aprofundar onde estava acontecendo isso, aí vi que essa busca estava acontecendo muito forte no Rio de Janeiro, muito no Rio de Janeiro, com vazamento para Minas Gerais e São Paulo. Aí eu fui atrás do que era esse Haddad na Macumba. Eles fizeram uma fake news voltada só. Agora eles conseguiam colocar só nesses locais, porque eram fake news, era isso daqui, era coisa ridícula. Haddad na Macumba, eles vídeo Haddad visitando o loco lá, o Ileaê, Salvador, e pronto, transformou que Haddad foi pedir socorro, os títulos eram assim, Haddad pede socorro a Macumba, aqui, PT Haddad tem pacto com coisa ruim, veja ele no centro de Macumba, Haddad busca força na Macumba. Então, o que é que se supôs? Eles usaram várias estratégias segmentadas para determinados públicos. Isso daqui, com certeza, deve ter direcionado para evangélico, para mais interior do Rio, para aumentar a preço do Rio foi assim, absurda. Então, na véspera, eles meio que jogaram fake news direto, muito, nos locais onde eles já estavam fortes, para ficar mais fortes ainda, para aumentar a diferença. Então, essa não foi bem um disparo em massa, foi uma coisa pensada mesmo, foi estratégia, eles não são uns dois Renato, mais 5 minutos. Certo. Aqui, isso daqui, que essa da rede de esgoto, não sei o quê. Porque eles, da mesma forma
Ulisses. Tem Renato, Ulisses, queria sugerir o seguinte, dada a importância do tema, deixar o Renato falar um pouquinho mais, o que você acha? Não, mas ele já está falando há 20 minutos, eu queria mais 5 minutos para ele, porque eu queria abrir um debate e eu quero fazer um questionamento a ele, que ele vai, eu acho que ele vai contribuir bastante nesse questionamento. Aí o que acontece? Depois a gente abre a inscrição, mas eu queria fazer um questionamento para ele. Então, tá bom. Mas, Deixa eu dar desculpa uma me corridinha aqui, intrometer. Ulisses, mas a aula vai até as 8h30. Se ele pudesse se estender até perto de 8, ainda sobraria meia hora para a discussão. Não, mas é justamente isso, eu quero enriquecer o debate dele. Eu acho que deixa ele concluir aí a falação dele aí, e ele vai continuar. Então, eu vou tentar concluir um ponto aqui que eu acho muito importante. Isso daqui há uma disputa de discursos, não dá para aprofundar agora, não. Por exemplo, essa coisa da Rede Globo, tanto é usada pelo bolsonarismo quanto pela esquerda. Lógico que, no fundo, tem significados diferentes. Mas nenhum sistema de discurso é protegido dos efeitos do outro. A realidade, como conhecemos, ela é de forma no sentido que são várias coisas que formam a nossa percepção de mundo, é formada continuamente por várias coisas, tanto da nossa história de vida, nossa formação, o que a gente está consumindo, as conversas com os amigos, que a gente vê na internet, o que vê no Facebook, o que vê na televisão, tudo isso é o que forma o real, a realidade para nós. O que é que o bolsonarismo tenta fazer? Ele tenta, ao máximo, isolar os militantes, os bolsonaristas, discursivamente. Eles querem evitar que eles vejam televisão. Eles querem, por isso que lêem os jornais, por isso que eles dizem, para eles a Globo é comunista, a Folha de São Paulo é comunista, o UOL é comunista, tudo é comunista. Porque você desacredita tudo que não seja deles, isola cada vez mais os bolsonaristas, eles começam a viver numa realidade paralela. E você pode dizer que o Bolsonaro matou uma criança, essa criança fez alguma coisa errada. Isso daí é a esquerda, os comunistas fizeram alguma coisa contra ele. Então, eles conseguem, por isso que fica assim doidinho. Rapaz, como é que esse cara fazendo isso tudo? Ele ainda tem tanta gente apoiando ele, achando que o governo é ótimo e bom. Isso é uma técnica de comunicação que eles estão usando direto. E para isolar exclusivamente, eles usam também a questão do inimigo. Tem que criar sempre um inimigo. O inimigo o PT foi usado muito, mas está usando muito os inimigos que eles estão usando. De vez em quando eles arranjam um inimigo novo, os governadores, não sei o quê. Tem um inimigo maior, que é o sistema, o tal do sistema, que eles dizem que Bolsonaro é contra o sistema. O sistema é uma coisa louca, que vai de Jorge Soros à China, passando por todo mundo. E para isolar os bolsonaristas, precisam do sistema de criação próprio. Porque eles têm, não só, eles têm WhatsApp, eles têm canais de YouTube próprio e página de notícias. O YouTube está sendo muito fundamental para o Bolsonaro. Eu fiz aqui os canais de direita, não é só bolsonarista, mas ok. Os canais de direita, 10 canais de direita, eles têm 13.781.000 pessoas inscritas. E mais 1 bilhão, 800 bilhões e tantas visualizações de vídeos. Esses 10 canais de direita, que eu peguei com a plataforma do CoinScore, que é a plataforma que a gente usa na publicidade. Enquanto os canais... Eu sei de esquerda,
eu fiz o mesmo levantamento com os canais de esquerda, e dá assim, meio... eles têm 13 milhões de inscritos, de esquerda, tipo assim, uns 14 maiores de esquerda, não chega a 3 milhões e pouco. Assim, eles dão uma lavada nessa questão do YouTube. YouTube é uma das coisas que é liberada para a internet e para todo mundo. Isso que é questão do que fazer. Como a realidade é fora por vácuo que se tem, é tolerada. Então, a gente tem uma obrigação de escutar esse discurso, onde quer que seja, até no WhatsApp, no Facebook, não sei o quê, e muito a esquerda, o campo progressista, tem que entrar nisso daí. A comunicação da esquerda sempre era muito boa antigamente. A gente meio que abandonou isso. Nós quase não temos presença no YouTube, temos muito pouca. Eles têm muita coisa assim absurda. Nós temos que passar a ter presença nessas redes, além de, lógico, continuar as lutas que sempre teve, e articular isso para ter esse tipo de discurso. Isso daqui eu peguei agora, antes de começar, no canal do YouTube deles, com o resultado que tu falou aí da votação na turma do STF, eles já têm vídeo pronto. Eles já colocaram agora o vídeo pronto. Ó. Mais uma vez, ela votou contra o povo brasileiro. Revoltante. Nos grupos de WhatsApp deles, eles estão enlouquecidos. Aí, isso daí já virou para mais um argumento para aquele discurso de fora do STF, tem que derrubar o STF, impeachment dos ministros, que eu acho difícil que ele concretizará isso. Mas ele joga esse discurso para manter os bolsonaristas unidos nesse isolamento. Ele vai ter tipo uns 20% da população que defende ele em tudo. E tendo isso, ele está garantido no poder. É muito difícil, por exemplo, se você puder pensar em impeachment, como é que você vai ter o impeachment de uma criatura que tem 25% apoiando? É muito difícil. Então, o que pode acontecer na eleição, poderemos vencer, mas mesmo assim, ele já tem quase garantido uma ida para o segundo turno. E ele está garantindo isso, com essa que a gente acha loucura, não é loucura, ele está falando para o público dele. E está mantendo esse público coeso. E eles têm uma comunicação, apesar de parecer amadora, é uma coisa profissional. Minha hipótese do projeto de doutorado que eu estou fazendo é que há uma certa centralização deles. Há chama gabinete do ódio, tem alguma coisa, tem algum centro de pensamento, porque eles jogam vários formatos, eles fazem textão, eles fazem vídeo, muitos vídeos, vários canais, então vários formatos e é direto, todo dia. E tem portais de notícia agora também, tem o Jornal da Cidade Online, tem vários portais, que são coisas meio absurdas. Vamos abrir o debate, que podemos esquecer mais coisas. Okay. Deixa eu te fazer, Renato. Aqui os canais progressistas, 600 e poucos mil, ou 3 milhões e meio. Deixa eu aqui. E bom, Renato, deixa eu fazer uma colocação. Já que a gente está com dois especialistas aqui, você é um especialista em comunicação, mestre em comunicação, e também temos aqui o Helder Molina, um mestre em educação e tudo mais. O que a gente quer ver, achar uma saída para a comunicação, como é que é? Porque a comunicação é importante. Aí eu quero aqui fazer uma pergunta a você, o seguinte: não há uma descrença, uma descredibilidade nos meios oficiais de comunicação, como Band, Globo, SBT, porque todas elas, o grupo principal de comunicação do Brasil está na mão de 5, 6 famílias, 5, 6 grupos. Todos eles têm interesses pessoais e desvirtuam. Pela essa descrença nos meios oficiais de comunicação, se correu para a internet, a gente começou a ter acesso à internet, a gente está dando mais credibilidade às redes sociais do que até às comunicações oficiais. E nessa hora, a gente sabe já o que aconteceu já com o Facebook, vendeu
segredos, números de interesses políticos, vazou e tudo, foi até processado nos Estados Unidos. Mas o Facebook e o Google eles controlam as nossas pesquisas, o que a gente sabe, como você mesmo disse, eles têm todos os nossos dados e manipulam esses dados. Aí a minha pergunta aqui é o seguinte: a gente sabe, já é de conhecimento público, que existem sites e blogs especialistas e profissionais e bancados, até pelo estrangeiro, para divulgarem notícias falsas e fake news. E a gente já sabe que existe, e a gente tem isso todos os dias. Mas, no entanto, a justiça não faz nada, mesmo com o processo que foi aberto aí contra as fake news, já aprovado, inclusive no gabinete do Carlos Bolsonaro, em Brasília, existia centenas de computadores que disparavam, através de robôs, mensagens falsas, e fica por isso mesmo. E a gente fica bombardeado de fake news e você não sabe aonde está a verdade. Essa disputa esquerda-direita não é boa para a sociedade, não é boa para ninguém. Aí cria-se os blogs, os sites da direita e cria-se os blogs da esquerda. O que se interessa aqui é a notícia clara, aberta. E aí, você, como é especialista em comunicação, o que a gente quer encontrar é alternativas para não ser jogado nesse mar de lama de notícias falsas de fake news e ficar nessa disputa esquerda-direita, porque isso não vai ajudar muita coisa, a não ser que tenha a compreensão política do que é esquerda e direita, que é coisa que a maioria da sociedade não sabe. E aí o que acontece? Diante desses fake news, desse controle que o Facebook tem, que o Google tem, e das nossas intenções, das nossas vontades, e do nosso mapeamento, né? E diante desses sites que são pagos, bancados, inclusive com recursos, e até de países, porque envolve eleições, como você viu a eleição do Trump, a minha pergunta para você, como como um especialista em comunicação e em redes sociais, qual é a alternativa, que não é só o movimento sindical, é a sociedade, vai sair desse mar de lama, porque a gente vê aí, até inclusive agora o Supremo Tribunal, depois de 7 anos, se descobre-se, todo mundo já sabia, que a Vaza Jato era usada, manipulada, o Janot, Fachin, aquele pessoal todinho da Vaza Jato lá, todinho, manipulava tudo, e passa 7 anos para saber disso, e manipulando a imprensa, a Globo. Aí fica a minha pergunta, eu abro aí o questionamento. Alba. Oi. A minha pergunta é bem rápida, vai aí no sentido da fala do Ulisses. É o seguinte: como você percebe os instrumentos de apuração e de possíveis punições, né, em relação a essas manobras de comunicação que são feitas e que a sociedade é muito prejudicada? Você acredita que as leis que existem hoje no país, a própria CPI das fake news, né, no Congresso Nacional, vai resultar em alguma coisa efetiva? E se nós podemos contribuir com a efetividade dessas leis, né, do cumprimento dessas leis, e com ações que possamos, de certa forma, barrar esse tipo de distorção da realidade, na verdade, é uma manipulação. Ulisses, Renato. Pádua Araújo está com a mão levantada aqui. Eu quero depois Pádua, depois Araújo, mas eu me inscrevi. Escreve no chat, por favor. Eu queria que vocês se inscrevessem no chat. Eu estou perguntando aqui no chat quem é que quer falar. Aí vocês se inscrevam no chat para a gente conseguir identificar. Tá bom? Por favor, Pádua, não sei mais quem. O Renato, o Rafael Tomiyama tem uma pergunta para você, está inscrito aí. Renato, boa noite. Por que bolsonaristas estão atacando Carmen Lúcia por uma decisão desfavorável a seu desafeto agora? Por que Lula é identificado como inimigo maior ou parte da sanha de atacar o STF?
e, no geral, as instituições que são burguesas, mas que identificam como estatais. Então, pergunta do Rafael, que é jornalista, base aí do Sindicato do Jornalista, tá? Sobre a questão da decisão da Carmen Lúcia e a relação com os bolsonaristas. Depois tem aqui inscrito Pado, que pediu inscrição. Eu queria fazer uma pergunta ao Renato. Primeiro, boa noite ao Renato, e prazer estar com você aqui, mesmo virtual, à distância. Depois a gente toma uma cachaça em Fortaleza, quando esse vírus deixar, a gente vai tomar umas boas aí. Mas a minha pergunta é o seguinte, Renato. O movimento sindical usa muito mal as redes sociais. Não só os sindicatos, como os movimentos sociais em si. Eu queria que você desse algumas dicas aí, porque o movimento sindical usa mais o Facebook e, em segunda instância, o Instagram. Mas a grande maioria das relações privadas se dá pelo WhatsApp. O WhatsApp são grupos fechados, né? E o Facebook e o Instagram são grupos abertos, quer dizer, são redes abertas. E eu percebo, eu tenho 10 anos que eu discuto isso, às vezes eu tenho vontade de desistir, que é o seguinte: o pessoal não compartilha, não curte, não comenta, usa as redes sociais não como instrumento político, de luta de classe, de luta de hegemonia, mas usa muito mal o Facebook e o Instagram, que são ferramentas. Eu acho que o bolsonarismo usa muito bem essas ferramentas e nós usamos muito mal. Em geral, não se publica nas redes sociais dos dirigentes sindicais, dos militantes sindicais, não se publica as questões dos sindicatos, as questões dos partidos, as questões da política, e não usa as redes sociais como instrumento de disputa contra-hegemônica. Eu queria que você falasse um pouco isso, se essas ferramentas são importantes, e os sites, em geral, não é o caso do Mova-se, mas os sites são muito mal utilizados, muito mal trabalhados. Tem sites que não atualiza um mês, não atualiza 3 meses, não atualiza 3 a 6 meses, o site fica praticamente paralisado, quer dizer, e são sites muito mal desenvolvidos. Eu queria que você desse um toque nessas questões, por favor. Abraço, cara. Agora me escreve aqui, Pádua. Pádua está aí? Fala, Pádua. Boa noite a todos e todas. Depois tu me reescreve. Parabéns a todos que estão participando desse debate tão importante para a gente falar sobre a questão da comunicação. E muito se fala, né, Ulisses, por que a direita ganha tanto nesse sentido? Por que a direita consegue mais inserção do que a esquerda? Mas, de certa forma, eu tenho algumas respostas que eu gostaria de contribuir nesse debate e, expondo essas respostas, também colocá-las, essas informações aqui. Mas primeiro, me parece que a direita possui um centro organizado. Esse centro organizado possui arrecadação de recursos. Então, eles não estão inserindo de graça. Existe um gasto, existiu durante muito tempo todo um processo de gastos com robôs, com a robotização, o impulsionamento das atividades de direita, né? Então, eles possuem um centro, possuem uma arrecadação de recursos para serem utilizados na projeção dessa informação. E, em terceiro lugar, eles possuem técnicos de qualidade. Não há ali, tá? A gente tem várias matérias que colocam. No início eram apenas garotos que foram conduzindo, ajudando o Bolsonaro. Não acredito nisso, não. Eu acredito que há, sim, a contratação de pessoas que conhecem a ciência desses dados, que sabem como projetar esses dados para a população e utilizam uma técnica que é muito emocional de transmissão dessas informações. Essa ideia de ter recurso, de ter os bons técnicos, de utilizar as ferramentas que estão aí, tem dado certo.
e os gráficos que foram apresentados agora mostram que tem dado certo. O que nós vamos fazer daqui para frente é importante, nós que temos uma compreensão de esquerda, entender que não se faz nada sem união, que não se faz nada sem um centro de inteligência, que não se faz nada sem um centro econômico com capacidade econômica para projetar essas informações e sem contratar técnicos de qualidade para trabalhar a comunicação. Então, enquanto a gente não tiver esses dados mínimos que a direita já tem desde 2016, muito provavelmente, né, já ali 2015, 2016 foi surgindo essa situação, né? Se a gente não tiver no mínimo isso, nós não vamos ter como ganhar essa luta, entendeu? Claro, nós temos uma grande liderança como Lula, né? A justiça hoje condenou a atuação do juiz Moro. Mas isso não quer dizer nada, não. Assim, no sentido de que nós temos uma grande liderança, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos aproveitando bem o que temos. Nós não estamos sabendo colocar bem a nossa informação, a nossa mensagem, não tem tido muita repercussão pública. E, para piorar a situação, nós temos toda uma imprensa que se comporta na oposição a todo pensamento de esquerda. Junta tudo isso, e aí a gente vê como os sindicatos têm dificuldades de trabalhar hoje em dia a sua comunicação com tanta oposição e com tão poucos recursos e uma rede de apoio tão limitadas. Era só isso que eu queria colocar. Muito bom, Pádua. O Ulisses reescreveu e está aberta a inscrição, gente. Vamos ver quantas pessoas tem na sala. Só para lembrar o seguinte, nós temos 20 pessoas na sala. Calma. Nós temos 20 pessoas na sala. As pessoas não perguntam, não falam, não participam, não debatem. Parece que entra na sala e fica assistindo. Tem que ser uma interação, tem que ser um debate. Esse debate é sobre comunicação, então não é possível um debate sobre comunicação e as pessoas não têm nada a perguntar, não têm nada a discutir. O Renato se dispôs a vir aqui, é um cara disponível, conhece a temática. Vamos perguntar, galera, é hora de fazer. Aí fica só o Ulisses e Pádua falando. Quem não está falando, desliga o microfone. Eu gostaria de perguntar. Pede a inscrição aí no chat aí para o Helder Molina. Aí quem não fala... Fala, Ulisses. Deixa eu comunicar. A questão comunicação e informação, pessoal, é poder. É poder. E isso sempre foi manipulado. No Brasil, como eu coloquei, os controles das principais comunicações no Brasil, as grandes comunicações, está na mão de 5, 6 famílias, 5, 6 grupos. E esses grupos, a questão da comunicação, ela tem interesse, jogo político. Desde a Guerra Fria, desde quando terminou a guerra em 1945, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que começou a Guerra Fria, houve manipulação das comunicações para jogar um contra o outro e criar o fantasma do comunismo, que até hoje, qualquer confusãozinha, é o comunismo, as pessoas não sabem nem o que é comunismo, não sabem nem o que é socialismo, nem o que é esquerda. O problema é formação, pessoal. As pessoas não estudam, não leem, elas ficam no superficial, e essa comunicação aí que existe, eles manipulam pessoas, porque as pessoas não aprofundam as coisas. Essas redes sociais, esses grupos de comunicação da direita, são pagos, são grupos econômicos que pagam eles para interesses próprios, pessoais eleitorais, políticos, de derrubar governos, de aprovar privatizações, tem interesses mundiais nisso aí. E o que está faltando para nós não é a gente ter melhores técnicos, é lógico que tudo isso ajuda, mas é estudar, pessoal. As pessoas hoje em dia não estão estudando, elas leem superficialmente as coisas, não aprofundam. Nós temos muita gente que diz que é de esquerda, que não sabe nem... As atitudes dele é totalmente de direita, ele não sabe nem o que é esquerda, o que é direita.
Aí tem a mesma coisa, gente do lado da direita, dizendo que é de direita, e que às vezes é mais esquerda do que quem está dizendo que é de esquerda. O que eu acho que eu quero colocar aqui é a importância da formação, do estudo, da pesquisa, do conhecimento, que conhecimento é poder. Renato, você, Renato. Agora, Renato, segue em frente aí, discutindo as questões aí, Renato, é você. Não, vou pegar a primeira coisa que eu só queria colocar, que eu não acredito, e não sou eu, muita gente, quase todo mundo da comunicação, não Renato, seu acredita som está que muito ruim, exista uma Renato. comunicação neutra. Renato, seu som está Tá muito ruim? ruim. Deixa eu... Alô? Pronto. Alô? Está melhor, melhorou. Estou ouvindo? Sim, sim, sim. Segue. Sim, pronto. Sim, primeira uma coisa, só queria falar que não creio, e nem acho que quase ninguém da comunicação crê na existência, na possibilidade, né, na existência da possibilidade de uma comunicação neutra, de vez de comunicação neutra, que até porque não existe essa verdade absoluta. Não só na comunicação não existe neutralidade, como nada é possível uma neutralidade. Agora, só para o que o Padre falou, é isso daí mesmo. Praticamente isso daí. Uma das coisas que não há uma solução assim simples. Se tivesse uma solução simples, estava muito fácil. Isso daí. Mas um dos caminhos para o campo progressista, o movimento sindical, precisa, para conseguir fazer uma reação a isso, atuar em várias frentes. Tem que estudar, também tem que profissionalizar mais a sua comunicação. O que a extrema-direita, que a gente acha tosca, fez? Eu tenho certeza que eles têm uma central, como o Pata disse, uma organização mais centralizada e profissional. E profissional no sentido não só da produção de conteúdos, o cara que escreve bem, não sei o quê, não, isso daí, nesses novos paradigmas da comunicação, é importante, mas tem outras coisas também com importância, pela questão da ciência de dados. Mais importante do que fazer um bom texto, mais importante não, tão importante quanto fazer um bom texto, é saber conseguir falar o que as pessoas, falar o discurso, determinado discurso, para aquele determinado grupo de pessoas, para determinada pessoa. Falar, se consegue com ciência de dados, porque é uma coisa cara. Esses caras têm que ter muito dinheiro, porque para ter acesso a grandes bancos de dados, aqui na publicidade, você só tem acesso à mídia programática do Google, aquela coisa que vai de acordo, que aparece os anúncios de acordo com o seu comportamento online, pega de rede social, de tudo, de pesquisa. É muito caro aquilo ali. Existem birôs para empresas menores conseguirem fazer aquilo, tem que comprar os pacotes junto com outros. É um negócio caríssimo. E banco de dados é muito caro. Você aqui na publicidade se usa grandes empresas, você cruza dados do Serasa, cruza dados de navegação do Google, de Facebook, tal, para criar um público bem aquilo ali para chegar a sua mensagem chegar de forma bem certa, bem em cima daquela coisa. E eles estão fazendo isso. Essa extrema-direita, ela faz exatamente isso. E o que a progressista, esquerda, for, precisa começar a fazer também é isso. Fico trabalhando tudo separado. Não há isso é muito caro. Isso aí requer gente especialista, não só em comunicação, mas de tecnologia da informação. E não faz isso, não se pesquisa. Por exemplo, a Fundação Perseu Abramo fazia umas pesquisas interessantes, nunca mais vi. Porque ninguém sabe até hoje direito qual é o perfil real do bolsonarismo. Essas bravatas, não, vou dar um golpe, isso tem que saber nem direito. Eu acho que não tem força, mas ninguém sabe isso daí. Ninguém nunca conduziu uma grande pesquisa nacional, que será possível de ser feito pelas entidades sindicais, pela CUT, se juntando, que dava para fazer muita coisa a partir de estudo e ação concreta, de profissionalização
dessa questão da comunicação. E, Rafael, uma coisa, o negócio dos bolsominions lá, dos bolsonaristas. Eles se chamam de bolsonarianos, aliás. Eles estão atacando o STF nessa decisão contra o Moro. O Moro também virou quase comunista, mas nessa questão do STF, mais importante do que isso, mais do que o Moro, essa decisão para eles é estar livrando o Lula ladrão. O Lula, que foi o maior roubo da história da humanidade. E tem os números engraçadíssimos que eles colocam às vezes. Não sei quantos trilhões de dólares. Tipo assim, toda a economia mundial, eles às vezes colocam lá umas coisas que o Lula roubou. Então, essa questão do STF, primeiro é desmoralizar o STF. O Bolsonaro, o pilar do discurso dele é essa coisa que ele é contra o sistema. O sistema é tudo. O sistema é uma coisa amorfa que é contra a pessoa. O sistema pode ser contra o cara que está fugido, chatando papel, ele acha que é culpa do sistema. O outro lá, que por estranho pareça, que não passou por culpa, a culpa é do sistema. O sistema pode ser culpado de qualquer coisa. Basta você jogar o discurso certo para a pessoa certa, que é como eles conseguem fazer. E a gente não consegue ainda. Mas, como o Padre falou, a gente começou um processo de profissionalização e também de estudo de todos, porque qualquer pessoa pode ter essa compreensão e trabalhar essas coisas de forma melhor. E como essa questão de estudo e profissionalização da comunicação é um dos caminhos. Essa questão da punição, que a Alba falou. Não tem leis, não existem leis atuais sobre essa questão de fake news. As leis que existem, a discussão, o debate que tem é se deve fazer lei no Brasil. Leis específicas para isso, ou se as leis já existentes não abarcam essa questão. As leis já existem de calúnia, difamação, etc, etc, etc. E que eu acho que tem que ter lei nova, porque não tem como você primeiro, para responsabilizar quem faz isso é complicadíssimo. No WhatsApp, você pega a pessoa. Não tem, o WhatsApp é tudo criptografado. Tanto que o bolsonarismo, ele usa, a maioria dos vídeos deles hoje são pelo YouTube. Porque é mais fácil, que mais leve, aquele negócio de fazer vídeo quando dá direto ao WhatsApp, eles raramente usam. Eles só usam como é uma coisa muito escabrosa, uma coisa que eles não querem que seja pega, uma coisa muito absurda. Eles fazem ainda aqueles videozinhos que mandam pelo WhatsApp, para não deixar muito rastro. Mas você tem, e a irresponsabilidade imensa, que não é à toa, eu não acredito que seja uma responsabilidade, porque, não estão nem aí, não, do Google, principalmente, do Facebook, do Instagram, mas muito do Google, e deixar escorrer solto. Muito crescimento da extrema-direita mundial foi favorecido pelo Google. Porque eles usam robôs para começar o impulsionamento. Primeiro, outra coisa que a gente não desmistificar, que é tudo robô, não. Se o robô não vota, o cara foi eleito com 50 milhões de votos, então não é. A grande parte daquelas pessoas, infelizmente, que estão lá falando aqueles absurdos, são pessoas reais. O uso de robô, por exemplo, no YouTube, no algoritmo do YouTube, tem um robôzinho que eles lançam lá um vídeo, no canal deles lançam um vídeo, aí vai buscar de robô para curtir o vídeo, tá. Aí o vídeo ganha relevância no algoritmo e começa a aparecer para mais pessoas. Usam muito robô. E no Twitter eles usam muito robô. Porque o Twitter é uma rede que dá para fazer isso daí muito fácil. Mas eu, particularmente, acho que é uma rede muito de nicho, principalmente para aqui no Brasil. Não atinge grande parte da população. Não. A gente olha nos grupos deles do WhatsApp, eles nem falam do Twitter. O negócio que rola no grupo deles do WhatsApp as próprias coisas, fazendo textões, que eu tenho certeza que é público profissional, e muito vídeo do YouTube. O consumo de vídeo é uma coisa impressionante. E a gente devia começar a fazer isso daí mesmo. Os sindicatos, começar porque não se trabalha o canal do YouTube, que não seja tão assim, aquela coisa com novos formatos mesmo, tratando do dia a dia, dos interesses da categoria.
pública. Isso daí já era uma coisa interessante de fazer, e você não pode também ficar pensando que, eu não vou fazer isso, porque é uma coisa cara fazer vídeo. Não, faz do jeito que dá. Outra coisa que eles fazem muito, essa questão da estética, porque a gente é acostumado, a gente é muito acostumado, às vezes, com produções mais caras, mais bem cuidadas. Não, o negócio é produzir, ocupar os espaços. E hoje em dia dá para fazer com qualidade, sem gastar muito, como era uns anos atrás, para fazer um videozinho, pronto, era R$50.000. Uma bobagem, uma coisa barata. Agora não. E outra coisa, começar a criar uma rede, Renato, um ecossistema de comunicação. Juntando esses Renato, vídeos, juntando tudo. Pronto. Isso. Renato, mas o WhatsApp é um grupo fechado. Tem os grupos deles e os nossos. Como é que faz? Não, mas o WhatsApp é só uma ferramenta. O WhatsApp ele não termina, ele não termina sim no WhatsApp. O WhatsApp deles, por exemplo, e o nosso também. O WhatsApp, uma diferença que eu noto. O WhatsApp deles é quase uma para distribuir conteúdos. Tem lá os grupos, fica lá falando besteira, não sei o quê. Ali é jogar link, eles usam hoje em dia. Eles ficam jogando links do YouTube muito, e também dos sites deles, dos portais de notícias deles. Jornal da Cidade Online, não lembro se bem. Mas tem vários sites agora com dinheiro, principalmente cresceram muito com dinheiro depois que o Bolsonaro chegou no governo federal. Esses sites começaram também a entrar na cota de patrocínio, ou de patrocínio da publicidade oficial. E o Paulo falou, impulsionando. Nós temos que impulsionar também. Nós não temos, às vezes perguntam, a gente tem que fazer igual a eles? Não, tem que mentir. Às vezes a gente fica querendo inventar fake news, fica umas coisas absurdas. Já vi gente fazendo isso daí, que é uma coisa muito louca. Mas não, mas nós temos que fazer igual a eles, temos que impulsionar, temos que trabalhar com banco de dados, temos que usar as ferramentas que existem, que a comunicação mudou. Não dá mais para pensar naquela comunicação de antes, não. Renato, tem uma pergunta aqui no chat que é o seguinte. Tem uma pergunta aqui no chat que é o seguinte: qual a melhor estratégia de comunicação em massa que os sindicatos devem usar para chegar à categoria no cenário atual? Qual a estratégia de comunicação em massa? Sendo bem prático. Sendo bem prático. Um sindicato determinado que tem uma categoria determinada. Isso já facilita muito. Todo sindicato tem, com certeza, um banco de dados dos filiados, tem um banco de dados da própria categoria. Você pode, com isso daí, você pode cruzar com uma... Isso não é fácil. Isso daí, como o Padre disse. Você tem que pegar esses dados, banco de dados do sindicato, cruzar com outros bancos de dados, cruzar com dados de rede social, alimentar um bocado de coisa, que isso daí é feito com empresas de mídia programática, que você consegue, com isso daí, sair profissionalizar nesse sentido. E trabalhar programático, pegar seu banco de dados, com empresas especializadas nisso, para você botar uma mídia na internet que vai atingir seu público exato. Aí você tem que criar os conteúdos para esse público. Isso também tem que ser feito, lógico, pagando, impulsionando, criar os públicos, impulsionar e criar os conteúdos corretamente. Hoje em dia, para tipo sindicato, não tem mais sentido você jogar ali televisão, para rádio. Você está jogando dinheiro fora. Isso é uma coisa cara, a não ser que sejam vários sindicatos se juntem, a gente parte com um discurso mais geral, aí ok, vamos partir para a mídia de massa. Mas internet. Isso da internet. Bárbara, Bárbara tem uma pergunta. Bárbara está aí? Cadê Bárbara? Boa noite. Bárbara. Dá para escutar? Pergunta, Bárbara. Sim. A gente está falando bastante de como a direita usou e o que ela fez e como foi esse sucesso, mas assim a gente sabe que eles têm coisas que a gente poderia replicar, mas acho que não era para procurar neles assim a solução
para o nosso sindicato, né? Assim, eu não queria procurar um exemplo de ferramentas que eles utilizaram que a gente também pudesse usar. Eu tento pensar mais assim, o que a gente pode fazer agora com exemplos que a gente já tem de uso, por exemplo, do Instagram. A gente viu aqui em Fortaleza, a gente teve o Gabriel, que eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas é um menino super novo que saiu agora, Gabriel Biologia. né, isso, saiu vereador, assim, é uma pessoa que já vinha há algum tempo nas redes e conseguiu se lançar vereador. A questão da política veio depois, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem Manuela Dávila, tem Boulos, que conseguiram fazer um bom uso dessas ferramentas de mídias sociais. Sim. E, assim, a pergunta é será que não está faltando para a gente também a capacidade de se comunicar, de chegar no público, porque as pessoas só vão seguir esses canais se eles estiverem se comunicando, estiverem conseguindo atingir a todos, se eles estiverem conseguindo levar a mensagem de uma forma que as pessoas consigam entender. E, às vezes, eu acho que assim, a gente tem um discurso muito refinado, muito rebuscado, mas que às vezes não está chegando na base, não está chegando, chega na militância, mas não passa dela. Acho que a gente também tem que ver, olhar um pouquinho para a gente, para o que a gente está gerando de conteúdo, o que a gente está fazendo, e se não está funcionando, vamos tentar mudar, porque acho que nisso Bolsonaro é muito eficiente, ele fala para o público dele, até hoje ele fala para os eleitores dele, né? Não interessa se o resto do país também passa o domínio dele, né? Ele continua falando para o público que votou nele. Márcia escreveu aqui Gabriel Aguiar, eu não entendi. A Márcia está se inscrevendo ou Gabriel está se inscrevendo? Gabriel Aguiar é o nome do vereador que foi eleito. Ah, tá. Então, tá bom. Bom, a gente vai fazer aqui uma última rodada, e aí o Ulisses quer se inscrever de novo, e aí a gente transfere para Renato, porque a plataforma Zoom funciona até 20h30, e parece que o Capiroto vai falar às 20h30, a gente tem que bater panela na cabeça dele. Então, Ulisses. Eu só quero lembrar que, pelo incrível que pareça, a gente tem dentro dos sindicatos e dentro pessoas bolsonaristas, pessoas de direita mesmo, assumida. E na direção, é um equívoco, mas existe. E dentro da nossa base também existe pessoas. E o que acontece? Dentro da nossa própria família, né? Entre pai e filho, entre irmãos, existe pessoas que são Bolsonaro, existe gente que é Lula, e existe gente que o que acontece? Não adianta você explicar nada, a pessoa não quer ver nada, ela não vê mais nada. Ela diz até que não tem morte, não tem Covid, tudo é a China que está criando. Isso, pessoal, é uma questão de formação, de fazer a pessoa refletir, se aprofundar, porque não adianta a gente ficar... Porque a questão do Bolsonaro, essa questão das mídias do Bolsonaro, é bancada, inclusive por empresas externas, por governos externos. É uma questão de poder, de dominação. É uma coisa bem maior, não é tão simples assim. A questão da gente se capacitar na comunicação é muito importante, da gente ter estrutura é muito importante. Mas não basta isso aí, porque a gente precisa fazer com que as pessoas se questionem, reflitam, porque as pessoas não querem mais enxergar mais nada. Quem é Bolsonaro é Bolsonaro. Mas como é que faz, Ulisses? Ulisses, a gente fica rodando em redor de nós mesmos. Como é que faz isso? Para isso que eu estou aqui, com 2 educadores e um especialista em... Sim, a gente não tem resposta pronta, tem que pensar. A gente está todo modo, a gente está falando de todos os modos, a gente está diagnosticando, a gente está diagnosticando. O que eu estou querendo dar... Como é que faz? Como é que o Movo está fazendo? Como é que a diretoria está fazendo? Como é que a base está respondendo a isso? Tem que responder isso. A minha resposta, eu não consegui ainda. Não há respostas teóricas, tem respostas práticas. É a questão de estudo, formação e capacidade. Não adianta estudar informação, não, cara. Tem que fazer política. Sim, mas a comunicação é política.
Como o próprio Sim. O próprio Renato disse, não existe notícia, não existe imprensa livre, ela é neutra, ela sempre tem posição. E o que acontece? Agora, eu não quero ter um grupo de gente, uma boiada, seguindo porque... O que é que os sindicatos que estão neste curso estão fazendo? A minha questão é, nós estamos há 3 meses nesse curso, as pessoas não falam, as pessoas não debatem, as pessoas não leem os textos, as pessoas não interagem no grupo do WhatsApp, as pessoas só vêm na sala, assistem e vai embora. Então, a Esse é gente o fica problema. repetindo um chororô, tem que estudar, tem que se formar, mas as pessoas não se mexem. Aqui tem dirigentes sindicais nesta sala, tem dirigentes sindicais nesta sala. O que estão fazendo? Nas redes sociais, na mídia, no trabalho de base, está organizando. Que tem gente de direito no sindicato, nós sabemos. No Mova-se mesmo tem gente de direito na diretoria, nós sabemos disso. Como é que disputa isso? É a questão de sair do discurso e ir para a prática. Mas só para fechar minha falação, porque a gente vê hoje, por exemplo, nessa crise que a gente está vivendo, uma crise econômica, uma crise de saúde, uma crise política, uma crise moral, uma crise de tudo, as nossas instituições, nossos partidos, nossos parlamentares, o pessoal que se diz, que é de esquerda, está todo mundo querendo tirar proveito numa situação crítica que a gente está. E eu acho que a gente tem que fazer um projeto de nação, e o movimento sindical também tem que fazer um projeto de organização sindical, de uma nova estrutura, porque essa já morreu. A gente tem, como você mesmo disse já várias vezes, o movimento sindical da década de 70 não existe mais. Ou a gente acorda para uma nova realidade, ou a gente vai se acabar. Eu concordo com o que você tem apregado em quase todas as aulas. Pronto, já falei demais. Pádua de novo. Pádua? Pádua está na sala? Está ouvindo, Pádua? Estou aqui de volta. É assim, gente, eu acho legal quando vejo o Ulisses falar em conscientização. E sugiro, né, a leitura... Pádua, está muito baixo o seu som, Pádua. Bom, tá, vou tentar aumentar. Eu sugiro para todos e para Ulisses, né, a leitura do livro do Sergei Traktoin, tá? A violação das massas. O povo não quer pensar, não interessa ao povo raciocinar e tomar consciência da realidade. É tarefa da liderança conduzir essa informação e a ideia da liderança é conduzir, utilizar técnicas que te levem para a emoção. Por que Lula ganhou em 2002? Porque saiu um pouco da razão e o povo foi conduzido mais pela emoção. Entendeu? Essa ideia de que as pessoas precisam se conscientizar, isso é uma grande cilada, porque nós buscaremos sempre a conscientização. Isso é fundamental, tá? Porém, quando a gente está falando de domínio, nós estamos falando, por exemplo, de uma eleição de 2022, tá? Não se ganha essa eleição com conscientização. Conscientização se ganha classe média. Para trabalhar com o povo, você tem que trabalhar com uma sedução maior, e ela é ligada a outros elementos, outras formas de comunicar, que são muito mais são mais emocionais e muito menos racionais. O povo não quer pensar, infelizmente. Ok. Renato, você tem várias questões aí para debater até meia-noite. Consegue fazer isso em 10 minutos? Helder. Pelo amor de Deus, o Padre criou tem outro. mais aqui escrito aqui. O Padre mudou totalmente o rema aí. Eu tinha Paulo Gimenez está escrito. Eu tinha escrito para reforçar a minha pergunta anterior, que eu acho que ele não tocou, não, pelo menos eu não entendi que ele tivesse respondido, e dizer assim, gente, a gente responsabilizar a comunicação, mesmo como instrumento tecnológico, com os recursos tecnológicos, para fazer essa leitura da realidade, da comunicação,
eu acho que não é muito correto. Tem muitas outras variáveis. Para além das tecnologias, tem também as formas de comunicação, de manipulação, né? Então, eu vou passar depois aqui um texto no grupo. Eu não sei se o nome da pessoa, do autor, é Macaulay K. Maklelyka. Então, Escreve no chat. Escreve no essa chat. pessoa faz uma análise muito interessante da dominação dos bolsonaristas por programa de neurolinguística poderosa, né? E diz que qualquer argumento lógico racional bate e volta. É um pouco do que o Renato colocou. Eles conseguem isolar as pessoas num nível de comunicação, né? Mas, para isso, ele vai seguindo, né? Que usa técnicas de manipulação psíquica desenvolvidas, mas não desenvolvidas só por ele. Ele pescou também de um livro, o Olavo, né? Olavo de Carvalho, num livro dele, Guerra Cultural e Retórica ao Ódio. Ele copia e cola e adequa a isso. Então, para além da própria quantidade de mensagens que são enviadas, que são recebidas, tem o conteúdo e tem a manipulação, que, inclusive, psicanalistas, hoje já saiu uma lista de psicanalistas apoiando, né, contra o Bolsonaro, porque são profissionais que estão se sentindo sensibilizados, acho que é isso que o Helder falou, é uma mudança de consciência ou uma percepção de sensibilidade do quanto as pessoas estão sendo manipuladas no Brasil. Então, nós temos mesmo que unir todos esses componentes de conhecimento. E, para citar um exemplo de comunicação, né? Já que a gente está falando que os sindicatos não investem, mas o Sindicato Metalúrgico de São Paulo, né, tem a TVT, tem uma rede de comunicação lá, de produção de comunicação, e que buscou muita parceria com a CUT, com os sindicatos bancários, os sindicatos de grande potência. E hoje está sendo um grande referência para a gente. Então, vamos nos juntar, vamos fortalecer esse circuito para que tenha mais abertura? São coisas que a gente pode pensar. Obrigada. Ok. Gimenez, eu estou preocupado com o horário, sempre preocupado com o horário. Gimenez. Pois é. Agora já vai dar 8h30, gente. Gimenez. Rapidinho. Só dizer que tudo é um processo. E os sindicatos estão no meio desse processo. Pode parecer difícil. Eu sou do tempo que a gente fazia o boletim de oposição cortando as figurinhas do Laerte, fazia num papel, escrevia na máquina de escrever, colava tudo, e a Lina tirava uma cópia e depois fazia boletim sindical e saía pelo mundo. Gente, todos os sindicatos estão nesse processo. O Mova-se, eu estou muito feliz, porque vem desenvolvendo alguns trabalhos interessantes nesse sentido. Um deles é a melhoria e instrumentalização da questão do Departamento de Comunicação. Outro foi a questão de, administrativamente, fazer todo esse trabalho, reestruturando toda essa questão dos associados, onde estão. Estamos trabalhando nesse sentido. Falta ao Mova-se, e mesmo o Mova-se já tomou essa iniciativa, alguns companheiros aqui conhecem e sabem do Conexão Saúde, que é um ensaio de unificação dos sindicatos de um determinado setor. Eu, como Helder, há anos, defendemos essa união de sindicatos. Não dá para mim compreender o sindicato que tem 100, 200, 300 trabalhadores na sua base. Não dá. Não dá, não existe. Não me venham com essa papagaiada de judiciário. O judiciário é contra nós, é contra a nossa classe. Foi feito com um sistema de vir com a nossa classe. Então, eu acho só que nós temos que procurar
é mais essa unidade e começar a trabalharmos junto nessa reestruturação. Sem pânico, gente. Sem pânico. A luta continua. E O Bolsonaro está começando a falar. Ok. Deixa o Bolsonaro falar. Renato, você. Não, só encerrar aí. Só como a Alba, eu pensei que tinha tocado o que a Alba falou, mas é exatamente, mas eu, de maneira alguma, acho que a comunicação se resume e traz solução para tudo. Até a própria comunicação é um processo, né? Como o Paulo até disse, está parte desse processo, mas isso tem que ser visto cada vez mais de uma forma multidisciplinar. A comunicação tem que ser vista dessa forma múltipla. Temos que, inclusive, esse modelo de comunicação, esse novo paradigma de comunicação que a publicidade usa, que não só a direito, mas a publicidade usa, que as grandes corporações usam hoje em dia, segue esse modelo multidisciplinar. Você entra tecnologia da informação, a ciência da comunicação, sociologia, antropologia. Se trabalha muito com pesquisa, não só pesquisa de dados, mas até pesquisa etnográfica, tudo para conhecer os públicos. Isso daí, que tudo isso é estudo, tudo isso é comunicação, é que os sindicatos precisam fazer, se ajudar. Né? Os sindicatos todos têm se ajudar em rede, tentar fazer isso daí. A experiência da TVT é excelente, mas ainda comparado com outras redes de direita, a TVT é muito boa, mas a TVT está restrita. Por que a gente não fortalece a TVT? Que seria uma rede de programação de sindicatos para fortalecer a TVT. Isso aí a gente tem que discutir, a gente tem solução. Não é solução fácil. Se o Bolsonaro está falando, Quando é raça que está. E a solução tem que ser construída, tem que discutir, construir, não sei como é. Ninguém aqui sabe que tem uma fórmula mágica, não. Mas tem o que está se fazendo. O povo desliga esse microfone. Daí é um processo, é difícil, mas a gente pode avançar nisso daí. E vamos tacar fogo na panela agora. Ulisses, mais alguma coisa, Ulisses? Não, só quero agradecer. Eu acho que o debate é grande e a gente precisa aprofundar mais. Agradecer o Renato Ribeiro, ao Helder Molina, por nos proporcionar esse debate. E, em nome do Movas, quero aqui agradecer. O Pado está aí, mas a gente já está fechando. Foi muito bom. Acho que a gente vai ter outros momentos para discutir mais ainda. Muito obrigado. Só lembrar o seguinte, isso aqui é um processo, viu, Renato? A gente vem fazendo um debate de vários temas, várias questões já há alguns meses. Tem uma certa ansiedade, tem uma certa angústia, tem um certo pânico, às vezes, com a falta de respostas, mas isso é tudo parte de um processo. A gente está no meio da pandemia, no meio dessa crise, no meio dessa disputa, e então está todo mundo buscando saídas, né? Queria agradecer muito a disponibilidade do Renato. Quando eu falei com ele, ele topou na hora. É um grande companheiro, um grande camarada. Agradecer aqui a presença, 23 pessoas estiveram na sala. Agradecer a presença do Pádua, que está aqui conosco, diretor de comunicação. Agradecer a presença aí de vários sindicatos, né, que estou vendo aqui na lista. Do Ulisses, que está sempre aí levantando o debate, colocando questões, colocando indagações. E dizer que o panelaço contra o Bolsonaro aqui no Rio... Corrigindo, Helder, o Pádua é coordenador do Movas, não de comunicação. O Pádua, coordenador do Movas. Então, só para dizer que aqui no Rio foi um grande panelaço, está tendo bate-panela muito grande aqui nas janelas, isso é muito bom. A gente tem que sair do panelaço e fazer trabalho de rua, trabalho de base, que é assim que vai fazer a mudança. Renatão, muito obrigado. Vanessa, pela força, pela assessoria. E até semana que vem, o último encontro, viu? Eu escutei o panelaço e comecei a bater. Aqui no Meireles, o panelaço está trolando. Aí eu comecei a bater no Ceará, viu? Eu fui pro panelaço também. Aqui na Aldeota, eu também, tá Alba muito Cristina. bom, eu já fui panelar. Eu também, Gilmine. Um abraço, boa noite para todo mundo. Semana que vem, o último encontro, viu? A gente encerra e depois segue a vida. Abraço. Boa noite, patrão. Boa noite. Obrigado, Renato.
Valeu, Renato.